Amigos do canal do ônibus, está no ar mais um programa Boletim Busão em Jogo. É isso mesmo, Luciana? Você está feliz hoje? Olá, seu Jaime. Sim, estou muito feliz. Eu não posso deixar de começar esse programa falando da vitória do Corinthians de 3-0 contra o Sport. Foi lindo demais. Mas vamos aos destaques. Os destaques foram os seguintes. Palmeiras vence a Ponte Preta e dá sinal que pode sair da UTI. Com certeza. E o Fluminense, no conhecido Fla-Flu, vence o Flamengo e se distancia da segunda colocação. E o São Paulo joga mais e vê o G4 mais distante. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho, depois dos nossos comerciais. Se você quer sair do aluguel, conquistando seu imóvel próprio, adquirir um veículo, seja ele um carro, um ônibus, um caminhão, de forma inacreditável, sem juros, você precisa conhecer a Racon Consórcio, uma empresa conceituada que atende a todo o Brasil, faz parte do Grupo Randon e realmente é a melhor maneira de realizar os seus sonhos. Voltamos agora do nosso intervalo e vamos começar falando tudo de Série A. Os jogos foram realmente muito bons. Agora nós começamos com o Vasco, que venceu de 3-1 o Figueirense, que já foi, né, um resultado assim um pouco diferente. Exatamente, de virada, né? Porque o Vasco iniciou perdendo com um golaço no primeiro tempo do Figueirense, né? Exatamente. Mas que não segurou e perdeu por 3-1. E o jogo seguinte foi Cruzeiro 0, Internacional 0, né? É, um jogo morno. E depois veio a Portuguesa, que também empatou de 1-1 com o Atlético Mineiro. E o Atlético vem caindo bastante no segundo turno, né? E agora se distanciou um pouquinho mais do primeiro colocado, que é o Fluminense, né? Exatamente. E perdeu até para o Flamengo, que não tem andado muito bem. Exatamente. E o Náutico 2, Atlético Goianiense 0, né? Isso. Um outro jogo atípico também essa semana foi o Palmeiras ter feito 3-0 em cima do Ponte Preta e que ajudou ele a subir um pouquinho, ficar um pouco mais tranquilo lá na zona de rebaixamento, apesar de ser lá na zona de rebaixamento. Tomou um fôlego agora, né? Tomou um fôlego com certeza. Exatamente. E o Fla-Flu? O Fla-Flu foi vencido pelo Fluminense, né? Exatamente. O Fluminense, que está na primeira colocação há um bom tempo, se distanciou um pouco mais da segunda colocação. O Flamengo está aí com um impasse, que é o Adriano, né? O Adriano que tem sido um pouco problemático para o time, faltou o terceiro jogo, o que agora o colocou na mão do Flamengo, seu Jaime, porque no contrato rege que com 3 faltas no treino, o contrato está automaticamente cancelado. E hoje será a reunião entre o jogador Adriano e o diretorzinho para resolver o que é que vai acontecer com o Adriano. Exatamente. O Flamengo está sendo muito complacente, né, com o Adriano, né? É a terceira falha dele, né? Embora ele jurou de pés juntos que iria dar tudo certo, que não voltaria a falhar, mas já falhou pela terceira vez. Eu acho que não dá mais. Futebol não dá mais para ele. Exatamente. Falhou uma, falhou duas, agora a terceira realmente, em qualquer, né, negócio, seu Jaime, não dá. Exato. E o outro jogo foi o Corinthians, que venceu muito fácil, né, ao Sport por 3-0, né? Exatamente. O Corinthians tem trago muita alegria para nós torcedores corintianos e essa semana deu a maior alegria, que foi vencer de 3-0. Foi lindo demais, seu Jaime. Se eu fosse o senhor, vinha cá para o Corinthians também e ficava feliz junto com a gente. Não, estou muito bem aqui no São Paulo, né? Você não era torcedora do Ipatinga, agora diz que está morrendo de amores pelo Corinthians? Sim, é aquela Jaime, velha história. Mas Ipatinga lá em Minas e Corinthians em São Paulo. É aquela velha história. A pessoa, quando está desenganada do médico, né? Que não tem mais recuperação, a família doa os órgãos, né? Para um outro paciente que ainda possa se recuperar, né? É o seu caso, então doou os órgãos para o Corinthians, então Você agora. Já realmente o Ipatinga me decepcionou muito. Não deixei de ser torcedora, né? Vou ainda lá no Ipatinga dar uma bronca, porque realmente estou precisando, mas
Enquanto isso, eu fico aqui com o meu Corinthians, que tem me trago muita alegria. E por que eu vou ficar lá na tristeza? Eu vou lá dar uma bronca e quem sabe o Ipatinga reage. Mas Corinthians, meus parabéns. Tá bom, e o jogo seguinte foi o Coritiba, que empatou em casa com o São Paulo, né? Não foi um belo resultado para o São Paulo, né, que precisava da vitória para encostar no G4, né, Luciana? Exatamente. Agora o próximo jogo também foi interessantíssimo, que foi o Bahia contra o Botafogo. O Bahia acabou fazendo 2 gols em cima do Botafogo, ficou 2-0 e realmente o técnico do Bahia vai ter assim um lance de um dos times maiores que eu vou te contar. O Bahia vai perder esse técnico, viu? Exatamente. O Jorginho foi para lá e deu certo, né? No segundo turno ele não perdeu ainda. Ele só empatou um jogo, né? Exatamente. Então está muito bem. O Bahia, se tivesse essa mesma performance no primeiro turno, seria o virtual campeão brasileiro de 2012, né? Com certeza. E o último jogo, então, da rodada, Grêmio recebeu o Santos e ficou no empate de 1-1, né? Exatamente. E com a expulsão do Neymar, né? O Luxemburgo ainda mira, né, no Grêmio para a Libertadores, mas confessa que o Fluminense é o grande merecedor do campeonato. Exato, mas a nota lastimável foi a expulsão do Neymar, né? Que agora vai desfalcar o Santos por mais 2 jogos, né? Ele que estava voltando nesse jogo, né, de uma suspensão, né? Por ter recebido 3 cartões consecutivos amarelos, né? Agora foi expulso mais uma vez e vai desfalcar o Santos por 2 jogos novamente, né? Exatamente, seu Jaime. Expulsão do Romar virou rotina, não sei porquê, ele está sendo foco aí, não só da mídia, como dos torcedores também, né? Inclusive, o Muricy ficou muito bravo com o árbitro. Quando saiu do gramado, ainda soltou algumas palavras para ele. E realmente, assim, eu acho que o Neymar está sendo muito vítima de muitos comentários desnecessários. Exatamente. Pela primeira vez, Luciana, eu vi o Muricy dizer que o Neymar já deve sair do país, que está sendo muito perseguido. Ele então vai embora, vai fazer a sua vida lá fora, né? Mas é aquela velha história, né? Ele ficou naquele cai e levava muitas vezes o árbitro a errar, né? E ficou visado por isso, né? Vamos Exatamente. ver. Neste jogo ele levou o cartão amarelo, né? Por uma pequena reclamação. Logo depois levou o cartão vermelho pelo pisão lá no Pará. Inclusive eu não entendi porque eles se trombaram juntos e só o Neymar levou o cartão vermelho. Isso mostra que realmente é uma perseguição. E o Pará era um ex-companheiro de clube, que o Pará jogou no Santos também, né? Exatamente. Bom, dito isso, completada a rodada, vamos ver como é que ficou a classificação agora, né? Sim, sim. O Fluminense continua em primeiro lugar e ainda se afastou um pouco da segunda colocação porque acabou de vencer o Flamengo. Exato, com 59 pontos o Fluminense está em primeiro lugar, em segundo vem o Atlético Mineiro com 53 pontos, né? Exatamente, o Grêmio permanece em terceira colocação com 50 pontos. E em quarto o Vasco da Gama, que venceu o Figueirense com 47 pontos, né? Exatamente. E lá em quinto está o São Paulo ali, buscando uma beiradinha lá no G4, né? Com 43 pontos, né? Exatamente, Não fosse esse percalço lá em Curitiba, né? E o Vasco não tivesse vencido ao Figueirense, o São Paulo estaria agora no G4. Mas se não joga, né? Mas o senhor é realmente brasileiro, viu? O senhor não desiste nunca, né? Não, a esperança é a última que morre, né? Tá bom, vamos lá para a zona de rebaixamento então, que começa com o Sport na 17ª colocação, com 27 pontos. E o Palmeiras, que mesmo tendo vencido a Ponte Preta, permanece na 18ª colocação com 26 pontos, né? Sim. O Figueirense está na 19ª colocação com 22 pontos. E o Atlético Goianiense na 20ª com 20 pontos. Eu acho que aqui Atlético Goianiense e Figueirense dificilmente estarão na Série A o ano que vem, né? É verdade, seu Jaime. Bom, vamos ver agora a próxima rodada para ver como é que vai ficar a vida desse pessoal, né?
Exatamente, Jaime. O primeiro jogo será entre Flamengo e Bahia. No Rio de Janeiro, e a Portuguesa receberá o Sport, né? Sim, o Curitiba vai receber o Ponte Preta. E o São Paulo fará o clássico paulista com o Palmeiras, né? É verdade, essa rodada vai estar interessante. Não só o Curitiba com o São Paulo com o Palmeiras, como também o Flamengo com o Bahia, viu? Quero ver esse jogo também. Mas o Santos vai enfrentar o Internacional. Exatamente. E o Santos agora joga com o Internacional lá na Vila Belmiro, mas sem Neymar, que está suspenso, né? É verdade. E o Náutico vai receber o Corinthians. O Náutico sempre foi uma pedra no sapato do Corinthians. Vamos ver como é que ele se sai lá, né? É verdade. O Atlético Goianiense aguarda o Vasco da Gama. Mais um clássico no Rio de Janeiro. Fluminense e Botafogo, né? Exatamente. O Grêmio vai enfrentar o Cruzeiro. E o Atlético Mineiro vai receber o Figueirense, né? Que está mordido, precisa ganhar, né? Vai ser um jogo também muito interessante, né? Sim, e vamos ver a história do Adriano, se ele vai ou não realmente ficar no Flamengo. Exatamente, decide hoje, né? A vida do Adriano será decidida hoje no Flamengo, segundo os diretores, né? Mas eu acho que a presidenta, né? Gosta muito do Adriano e não quer largar ele de jeito nenhum, né? O remédio é subir no morro com o Adriano, então, né? É verdade, seu Jaime, vamos aguardar. Bom, isso é o que nós temos hoje de Série A. Daqui a pouquinho nós voltamos com muito mais, né, seu Jaime? Exato. De Série B. Até daqui a pouquinho, nos aguardem aí. A Quality Financiamentos, em parceria com a Volare e a Rodobens Leasing e Locação, apresentam uma nova modalidade de financiamento para viabilizar a aquisição do seu Volare 0 km, o leasing operacional. Nesta modalidade, a entrada será apenas no final do contrato, com um prazo de até 60 meses. É isso mesmo, seu Volare 0 km, sem entrada no ato, só no final de 60 meses, sem precisar vender o seu veículo usado e com parcelas menores que no Finame. Então, não perca tempo e ligue agora no revendedor Volare da sua cidade. Adquira já o seu micro-ônibus e aumente a sua renda. Realize seu sonho agora mesmo. Voltamos agora dos nossos comerciais com a Série B, que realmente foi brilhante essa semana. Começamos com um jogo nem tão brilhante, que foi ABC com o Asa, que teve um empate de 1-1. E o Joinville, lá em Santa Catarina, venceu o Boa por 3-0 e continua firme ali à procura do G4, né? Com certeza, seu Jaime. O Leandro Campos até ressaltou essa semana essa tranquilidade agora que o Joinville ficou após esse jogo. Exato, o Leandro Campos, o técnico do Joinville, ele ressaltou que agora o Joinville está a 2 pontos do G4, né? Exatamente, está chegando lá. Exatamente. E o América Mineiro perdeu para o Barueri, né? 2-1. Eu fiquei um pouco espantada, confesso, porque o Barueri, que adora lá a lanterna, né? Resolveu ganhar agora aí do América Mineiro. Achei diferente, viu, esse jogo? E o Paraná Clube venceu o São Caetano lá no Paraná por 2-1, né? Com certeza. O Goiás acabou vencendo o Guaratinguetá de 3-0 fora de casa, seu Jaime. Exato, continua firme o Goiás ali no G4, né? A terceira colocação, né? E o Criciúma também venceu fora de casa o CRB por 2-0 e continua firme ali na segunda colocação e agora está pertinho do Vitória, né? A diferença é só 2 pontos também, né? O Criciúma agora tem andado bem mais tranquilo, né? Tem vencido os últimos jogos e o Vitória tem que tomar cuidado aí nesse momento. Agora, o Vitória, esse jogo foi realmente assim, assustador. O Vitória perdeu, gente, de 2-0. O Avaí ganhou de 2-0 do Vitória. Como isso aconteceu, eu não sei, mas aconteceu.
Exato, o Vitória, que está na primeira colocação, né? E o Avaí, que é um outro co-irmão do Joinville, porque é um time de Santa Catarina, ajudou bastante, né? O Criciúma também, né? O Criciúma, que está na segunda colocação, ajudou bastante. O Criciúma venceu o Vitória por 2-0, né? Exatamente. E o Avaí também está ali, ó, à busca do G4, tá? Por isso que o Vitória tem que tomar cuidado, porque o Criciúma está ali com todas as forças e o Vitória perdendo aí para o Avaí. Ah, tá difícil, hein? Exatamente. E o Guarani ficou no 0-0 com a América do Rio Grande do Norte, né? Sim. O Guarani também O Bragantino, né? Venceu. o Bragantino realmente venceu o Paraná, né? o Atlético Paranaense, Paranaense, né? De 2-1. Foi um belo jogo também. E o seu Ipatinga ficou no 1-1 com o Ceará, né? Exatamente. Inclusive o presidente do Ipatinga foi suspenso e deve pagar 15 mil reais por isso, seu Jaime. Além de tudo, além dessa má fase do Ipatinga, ainda é multado, né? Ele acabou ofendendo o árbitro e vai levar essa. Quem sabe aí, né, quando você cai, um dia você tem que levantar. Exatamente. Quem sabe esse é o momento dele acordar e ver que realmente tem que ir para frente, não para trás. Exato. O Ipatinga aqui, ao meu ver, né, já caiu para a Série C, né? Infelizmente. Exato. Mas vamos ver agora, então, como é que vai ficar a próxima rodada, né? Sim, exatamente. Assim, conseguimos analisar o futuro da vida do pessoal aqui do G4 e do G4 negativo, né? Exatamente. Já nós vamos começar com Asa, enfrentando aí o Avaí. E o Goiás vai receber o Bragantino, né? Sim. Ó, no terceiro jogo nós vamos ter o São Caetano enfrentando o Guaratinguetá. E o Barueri vai receber o Joinville. Exatamente. O Ipatinga vai enfrentar o Guarani. E o América do Rio Grande do Norte ao CRB. O Criciúma vai enfrentar o Ceará. Lá em Criciúma, né? Vai em busca agora, então, da primeira colocação, né? Neste momento, o Vitória tem que tomar cuidado, porque eu não duvido que essa semana eles troquem de posição, não, viu? Exato. E o Boa vai recepcionar o Paraná Clube, né? Sim. O Atlético Paranaense vai enfrentar o América Mineiro. Exatamente. E o Vitória, então, receberá o ABC para defender a primeira colocação do campeonato, né? Eu acho que vai ser um pouco fácil para Vitória, mas mesmo assim, Vitória, cuidado, hein? Porque o Criciúma está chegando aí. O ABC está lá na intermediária, né? Não vai deixar muito fácil, não, para o Vitória. A Vitória vai ter um pouco de trabalho aqui, né? Já o Criciúma tem vida fácil porque joga em casa contra o CRB, né? Que é o 16º colocado, né? É verdade. Então, aqui o Criciúma vencendo vai a 58 pontos e pode ultrapassar o Vitória, né? Sim. Uhum. A mesma coisa acontece aqui, né? O São Caetano não vencendo ao Guaratinguetá e o Joinville vencendo ao Barueri, o Joinville também entra no G4 e desce de lá o São Caetano, entendeu? Então essa rodada aí, os clubes de Santa Catarina vão lutar muito, né, para subir, né? Até o Avaí, né, que já está lá pertinho, né? Faltam 6 pontos para o Avaí botar o pé dentro do G4, né? Vai jogar com o Asa, que está muito mal também no campeonato lá, na 15ª colocação, né? Essa semana vai ser a semana chamada Rodada Perigosa. Exato, a rodada dos catarinenses, né? Também, pode ser, você já. Bom, na quarta-feira nós não vamos ter rodada da Série A, né? É verdade. Em função dos jogos do Palmeiras e do Atlético Goianiense pela Sul-Americana, né? A rodada, então, será transferida para quinta-feira, né? E alguns jogos, 3 jogos acontecerão na quinta-feira e os demais no sábado, né? Sim, o Palmeiras, na verdade, vai enfrentar o Milionário, né? Exatamente. Fora. E o Atlético Goianiense é a Universidade Católica. Exatamente. Então, eles vão tentar, em casa, né? Eles vão jogar aqui no Brasil. Exatamente, é o retorno agora, eles vão ganhar aqui.
tem que ganhar bem aqui, porque depois eles vão lá fora, né? Isso. Já o São Paulo e o Grêmio, o contrário, jogaram lá fora, né? Agora vão receber os times lá em casa, né? E a outra nota boa foi que o Kaká, depois de 2 anos, foi convocado pelo Mano Menezes para a seleção brasileira, né? Exatamente. O Kaká que sofreu esses 2 anos, desde, na verdade, a Copa do Mundo, né? Exato, que a Copa do Mundo realmente o Brasil não fez bonito e o Kaká acabou levando a tinta por ser de quem nós mais esperávamos alguma coisa, né? Exato. Aí ele estava mal lá no Real Madrid, né? E é tanto que foi amargar um banco aí por longa data, né? O José Mourinho, né? Português, que é técnico lá do Real Madrid, isolou um pouco o Kaká lá, né? Mas nos 2 últimos jogos que aconteceram, ele se saiu bem e fez muitos gols, né? O último jogo agora, no Milionários da Colômbia, eles venceram por 3-0, né? E no último final de semana agora jogou com o La Corunha e venceram por 5-1 com 2 gols do Kaká. Eu acredito que dessa vez o Mano Menezes tenha feito alguma coisa que realmente presta, né? Que foi convocar o Kaká para a seleção, mas... Exato, eu acho que eles mexeram com o Kaká e ele voltou a jogar, né? Mexeram um pouco com o ego deles, né? Exatamente. E ele voltou a jogar bem. Eu acho que estava precisando do Kaká na seleção mesmo, porque para dar um pouco mais de estímulo a essa gurizada que está lá, porque é muito nova a nossa seleção, tem muitos garotos ali, né? Precisa um pouquinho mais de experiência, né? Exatamente, seu Jaime, então é isso. Exato, então tudo que tínhamos hoje de Série B, Série A e de Corinthians, né, como você bem falou. Exatamente, gostei da homenagem. Então nós voltamos aqui na próxima quinta-feira, esperamos você para levar tudo o que aconteceu na rodada da quarta-feira na Sul-Americana, né? Com certeza. Inclusive o resultado de hoje, se o Adriano fica ou não no Flamengo. Um grande abraço para vocês e até quinta-feira. Até lá, meus amigos. Até lá, Luciana.